É isso aí, gente. Chega junto. Sempre aqui trazendo as atualizações do BBB 22 para vocês, tá? Dos principais realities. E agora, Big Brother Brasil 22. Então fica com a gente. É eita atrás de eita, meu povo. Esse eu te conto, sempre trazendo tudo sobre BBB 22 para vocês. Resumos ao vivo e todas as atualizações sempre aqui neste canal. Então se inscreve, comenta, compartilha, fica com a gente. Vamos ao que interessa. Rolou festinha, né? Última festinha de alguém. Quem será que vai sair hoje? Eli, Gustavo ou Lina? Pode ter sido a última festa deles e a gente vai trazer as enquetes atualizadas. Vamos resumir tudo que aconteceu nessa madrugada, tá? Então, festinha patrocinada da CIA, com showzinho, com o show da Ludmilla, tá? E a galera curtindo bastante, aproveitando. Não tinha muito o que fazer, né, gente? Vão beber, comer e se divertir. É isso. Agora é só esperar chegar a final, é mesmo, e cada um saindo aí no paredão devidamente como tem que ser. O Gustavo, ele conversou bastante com a Lina durante a festa sobre jogo e sobre paredão, tá? Principalmente sobre o paredão, porque eles estão se enfrentando no paredão, e ele disse pra Lina que ela vai ficar, mas ela tá com medo. Ela disse que tem uma divisão de grupos aí, e que pode ser que o Arthur, a volta do Arthur configure realmente que ele é mais forte e que, obviamente, os dois estão de lados opostos e, sendo assim, o público pode querer tirá-la, tá? Ela continua afirmando, Lina continua afirmando que o público está escolhendo entre grupos e que o público do Arthur pode querer eliminá-la logo para que ela não seja uma ameaça para ele, a vitória dele aí. E o Gustavo disse que vai entender se ele sair, vai entender mais ainda se o Eli sair nesse paredão, só que ele não vai entender nada se a Lina sair, tá? Ele que afirma aí que a Lina vai ficar. O Gustavo, na conversa com a Lina, também deu a sua opinião a respeito do Eli, do jogo do Eli, né? O que ele acha ali do jogo do Eli. E ele acha que o Eli, ele falou que o Eli era um personagem engraçado, mas pro jogo o Eli não fez absolutamente nada. O que o Eli fez no jogo foi confundir o nome das pessoas, contar história engraçada e ter relacionamento amoroso. Faltou dizer que o Eli tinha a risadinha de porco que perdeu, né, no meio do programa também. Pro jogo em si, o Gustavo afirma que o Eli não fez absolutamente nada, que se o Lollipop ainda tivesse lá, não tivesse saído, o Eli estaria nesse guarda-chuva, nessa proteção aí. E que, se ele sair para esse cara, Gustavo disse, né, se sair pro Eli, ele vai ficar triste, mas de consciência tranquila. E aí o Gustavo afirma que o Eli só se movimentou, só passou a se movimentar no jogo depois que ele chegou, depois que o Gustavo chegou da casa de vidro, dando aquela cutucada de que ia colocar o Eli no paredão. A Lina continua acreditando que o público vai decidir entre grupos e o Gustavo deu a sua opinião sobre o paredão falso, o retorno do Arthur do paredão falso. Ele acha que o paredão falso lhe mostrou que o Arthur é muito forte e que seria a pessoa, de acordo com o público, que causaria mais impacto com a volta. Essa foi a conclusão do Gustavo, tá? A Lina concordou e disse, e o Gustavo continuou dizendo aí que a força do Arthur é dele, não é de grupo não, é somente dele, é individual, hein? E que o Arthur sempre jogou sozinho, mas agora não joga mais. No meio da festa, o Gustavo, que perde o amigo, mas não perde a piada, resolveu brincar, dar uma zoada com a Lina, que está no paredão com ele, tá, gente? Enquanto o povo estava brindando ali, comemorando o nível do irmão da Natália, a volta do Arthur e tal, o Gustavo aproveitou para soltar um vaza Lina no meio da festa e continuou provocando a Lina, até mudando ali as versões das músicas para insinuar que a Lina vai ser eliminada. Mas como eu falei, numa outra conversa, o Gustavo afirma aí que ele não acredita que a Lina saia. O Arthur percebeu que a Lina e o Gustavo estavam falando dele na outra conversa, tá? E aí ele comentou com o Paulo André o seguinte, gente, que o povo fica indignado com a volta dele do paredão falso e que não aceita isso não. Que a galera fala dele o tempo todo, que ele sai é assunto, que ele volta é assunto, que ele sempre é o assunto. E que ele fica sempre vendo isso, né? Que o povo fica indignado e não aceita aí a volta dele do paredão falso. O clima acabou dando uma pequena
esquentada, porque o Scooby, que estava lá no papo com a Lina e com o Gustavo, quando os dois estavam conversando sobre paredão e tal, né? O Scooby estava lá observando, chegou ali enquanto o Arthur estava conversando com o PA, e aí o Scooby falou, né, que estava ouvindo a conversa dos dois lá, da Lina com o Gustavo, só observando e tal, e o Arthur joga aí que os dois estavam falando dele, que Lina e Gustavo estavam falando dele. O Scooby diz que o Arthur não era o centro ali do assunto, não, que os dois estavam falando sobre paredão, e que só tocaram no nome do Arthur para falar a respeito dele ter voltado do paredão falso e da suposta força aí que o Arthur possa ter, que era só isso. E o Scooby acabou se irritando com o Arthur, chamou a atenção dele e disse que o Arthur, gente, tá com síndrome de perseguição, tá? O Arthur falou que não é isso não, e que a galera sempre tá falando dele, sim. E aí o PA fala que a Lina não iria dar um tiro no pé de ficar falando ali do Arthur, enfim. E o Scooby continua defendendo que eles não estavam falando mal de Arthur ou algo parecido, só estavam pontuando que o Arthur voltou do paredão falso, nada mais, e que a maioria do assunto lá foi a coisa do paredão mesmo, tá? Ainda sobre jogo, tá? Durante a festa ali, a Lina conversou com o Eli, conversou bastante e contou o papo que ela teve com o Gustavo. Ela contou aí pro Eli que o Gustavo falou que o Eli só passou a se mexer quando ele, Gustavo, chegou. O Eli confessou que foi isso mesmo, que só começou a se movimentar no jogo depois de ouvir que o Gustavo lhe colocaria no paredão, ou seja, estava cômodo até aí. A Lina também fala da Jessie, tá? Fala aí da relação do Eli com a Jessie e disse pro Eli que a Jessie sempre tentou uma aproximação com ele. Lina discordou da conversa do Gustavo, de achar que o Eli vai sair no paredão por não ter tido movimentações no jogo até que ele chegasse na casa, né? Ela discorda desse ponto de vista aí. E o papo continuou. E no meio da conversa, a Lina aproveitou para dizer, gente, que ela torce para que o Eli fique. Ela falou que quer muito que Eliezer fique. A Jessie chegou na conversa lá com a Lina e com o Eli, tá? E eles continuaram falando algumas coisas de como eles estão se sentindo. E o papo virou sobre versões de si mesmos, né? Como eles estão sendo lá dentro, como eles agem em outras situações, aqui fora e tal. E quais são as versões deles. A Jessie disse que ela tá em todas as versões que ela possa ser, tá? Em todas as suas versões. Já a Lina, que tá um tantinho quanto preocupada aí, gente, disse que aqui fora, ela era aquela pessoa que linda quebrada, né? Que debatia com o Lula e tal. E que lá dentro ela chora horrores. Ou seja, tá mostrando um lado frágil aí. Tá sendo alguém que supostamente não é aqui fora, segundo a própria Lina. O Eli, gente, sentou com o Arthur para conversar e resolveu levantar a questão do Gustavo ter se aproximado de repente ali do Arthur, né, ter ignorado todas as tretas que eles já tiveram, as discussões, os atritos e tal, e que tá estranho isso, né, o Eli já não engole muito isso, essa aproximação aí do Gustavo, que vivia dizendo que chegou para movimentar e depois se acomodou ali no grupo dos meninos, e aí o Arthur explicou pro Eli que a aproximação com o Gustavo foi natural no sentido de ter sido através do DG e do Scooby, que os dois foram os responsáveis por trazerem o Gustavo para perto. Mas o Eli não se conforma não, ele continua apontando aí, disse o seguinte, tá? Mas e o que foi falado lá atrás? Né? O Arthur falou, pra mim, né? Não muda nada. Eu deixei pra lá. E o Arthur disse que o que ele faz, na verdade, o que ele entendeu desse jogo é que ele dá a corda pra ver, né? Aonde a pessoa vai, até onde a pessoa vai, que ele dá a corda para que a pessoa faça o que quiser com a corda, tá? E aí o Arthur diz pro Eli que se o Gustavo falou um monte de coisa dele para outras pessoas, né? E agora está ali com ele, para quem que vai ficar ruim? Pro Gustavo ou para ele? E aí Eli disse que entendeu, tá? Ou seja, Arthur deixando muito claro que sabe sim, que relembra sim tudo que rolou entre ele e o Gustavo, mas que se o Gustavo foi quem detonou ele, falou dele pelas costas, agora tá feio mesmo. É pro Gustavo ter se aproximado dele. O que vocês acham, gente?
No pós-festa, acabou rolando uma DR, uma discussão entre Pedro Scooby e Paulo André, tá? Tudo porque eles vêm se desentendendo por motivos bobos, tá, gente? Desta vez, o PA, ele não gostou de uma brincadeira que o Scooby fez na frente das meninas. Ele se sentiu exposto. Não quer que o Scooby faça mais isso na frente das comadres, não. E afirmou que o Scooby deu munição para as meninas fazendo isso. E aí relembra coisas do passado, a treta do Scooby com o Thiago e tal. E no meio da conversa, o Scooby pede desculpas, fala que tá bom, que não vai mais zoar, não vai mais fazer isso na frente das meninas e tal. O PA continua dizendo que o problema não é eles brincarem entre eles, e sim eles ficarem se zoando na frente das adversárias, né? Dando munição aí para elas, como o próprio PA apontou. E aí o Scooby continua pedindo desculpas, disse que não vai mais fazer, que não queria magoar o PA, tá? Que não vai mais brincar com o PA, não vai mais fazer essas brincadeiras na frente das meninas, não. Mas disse que o PA já é grandinho e que tem que falar para ele na hora, né? Que ele viajou nas ideias ali e ficou zoando ele na frente das meninas. Enfim, depois dessa discussão, pequena discussão, eles acabaram fazendo as pazes. Olha, que fofo, gente. Os dois já estavam deitados, mas acho que bateu o negócio ali na consciência, né? Ficaram com esse pesar e tal. E o PA depois até confessou que estava fritando sobre isso. E aí o PA foi lá, deu um beijinho na testa do Scooby. O Scooby até se assustou. Depois o PA volta para a cama dele. E aí em seguida quem vai na cama do PA é o Scooby, tá? Dá um beijinho, um abraço ali, um diz pro outro que ama e tal. Enfim, assunto encerrado. Conseguiram se acertar. Vocês chipam essa amizade, gente? Enquetes atualizadas deste paredão. Quem vai sair hoje à noite? Eli, Gustavo ou Lina? Já tá definido? Já tá decidido? Vocês estão votando, meu povo? Vamos saber o que dizem as enquetes. Aqui do canal tá assim, gente. O Eli tem 8%, o Gustavo tem apenas 7% e a Lina disparada tem 85% para sair, de acordo com o público do nosso canal. O UOL atualizada diz o seguinte: Eli está em terceiro com 18,62%, o Gustavo está em segundo com 20,61% e a Lina disparada para sair tem 60,78%. Então o público do UOL também é fora Lina. Votalhada, que é apanhado das enquetes dos sites, Twitter, YouTube e até mesmo Telegram. Diz o seguinte, o apanhado das 9 da manhã, gente. Que o Gustavo tem 4,57%, não tem risco de eliminação. O Eli está em segundo com 26,42%. E a Lina, muito à frente, tem 69,01% para deixar o reality hoje à noite. Então, unanimidade aí, né? De acordo com a maioria das enquetes, um apanhado aí de mais de 5 milhões e 700 mil votos, quem deve deixar o BBB 22 hoje é a Lina. Concordam com esse possível resultado? Gente, tem gente que tá achando injusto pelo fato da Lina sair para o Eli, mas outros alegam que este é o momento, esta é a hora de tirarem a Lina, né? O pessoal que já estava aí com um certo ranço dela querem eliminá-la, principalmente a torcida do Arthur, né? O que vocês acham? Estão votando? Lembrando que o que vale mesmo é a votação no site oficial. E é eita atrás de eita, meu povo. Fica ligado que a qualquer momento trazemos mais novidades, tá bom?